Só troca aqui, só. É. Ah, você falou que tá esperando só a gente. A notícia tá aqui. Ah. Olá! Tudo bom? Oi! Tudo bem, e vocês? Tudo bom também. Bom, já vai entrar Então, tá bom. Camila. Ah, eu acho que... Não, não é ela não. É a Verônica. É a Verônica. Peraí. Mais alguns minutinhos a gente já começa. Oi! Oi, Verônica. Oi, tudo bom? Oi! Tudo e vocês? Tudo já. Vocês se conhecem já? Sim, eu conheço. Ah, legal. Tem só mais o Rafael e a Ludmila, que é a profissional que nós vamos conversar. Tá. Tá me ouvindo? A gente tá te ouvindo, Rafa, mas a gente não tá te vendo. E a prova, Verônica, foi bem? Foi tudo certo? Oi! Deu. Tá bom. Todo mundo pontual, que beleza. É. Olá, Ludmila. Tá conectando o áudio, né? Ludmila? Tá conseguindo ouvir a gente? Às vezes o primeiro acesso é meio chatinho, né? O áudio fica meio... Agora sim, Rafa. Agora estamos te vendo. Seu áudio está desligado, Rafa. Aí, Acho que agora estão me ouvindo. Agora sim. Ludmila, tudo bem? Eu sou a Natasha, prazer te conhecer. Tudo bem, Natasha? Tudo jóia. Eu sou o Hélio, muito prazer. Prazer. Ludmila, nós estamos com a Letícia, com a Verônica e com o Rafael. Os três gostam bastante de matemática e ficam muito curiosos, assim, como que será que é a faculdade de engenharia de produção? Como que é o mercado de trabalho? O que pode ser feito? E aí eu achei o currículo da Ludmila no LinkedIn, achei muito legal as experiências profissionais, e aí a gente ficou super curioso, assim, de saber como que é a real, assim. Só para começar, Ludmila, conta pra gente, você sempre soube o que queria fazer de faculdade ou você teve dúvidas também sobre qual carreira seguir? Não, eu tive muitas dúvidas, Natália, muitas dúvidas mesmo. Eu sempre imaginei que fosse alguma engenharia, né? Mas por um tempo eu passei pelo direito e aí depois voltei para as engenharias. Quando eu fui prestar vestibular, eu pensei em engenharia mecânica, né? Era a minha primeira opção. Mas eu me lembro como se fosse assim muito ontem. A gente estava em um barzinho sentado e um amigo meu falou que ia começar a fazer engenharia de produção. Eu falei, mas engenharia de produção, né? O que que é isso? Aí ele me explicou o que era, né? E aí eu fiz um link, que eu sempre gostei de ver as coisas se transformando. E eu sempre pensei na engenharia mecânica como isso, né? As coisas se transformarem. E aí, quando ele me falou da engenharia de produção, aí eu falei, não, eu acho que não é engenharia mecânica que eu quero, e sim a engenharia de produção. Né? E aí participei de bastante fóruns, muitas feiras em faculdade, tudo mais, para conhecer um pouco mais. E aí eu me decidi, né, que seria a engenharia de produção.
mas nunca tive esse negócio de que, não, eu vou ser uma engenheira de produção. Não, quando eu fiz o pré-vestibular, eu ainda tinha minhas dúvidas. Ah, legal. Isso acontece mesmo. Muitos deles pensam em direito também, além da engenharia de produção. Então, né, Eu acho que o direito é um pouco que universal, né? Verdade. isso interessa mesmo. E a faculdade, Ludmila, você se lembra assim das matérias, como que foi? Quais são as áreas que você Sim, estudava? sim. A gente sempre tem aquilo na faculdade, né? Para que eu vou saber isso se eu nunca vou usar? É um pensamento que, assim, quando a gente está lá, principalmente a gente não conhece o mundo, né, da nossa profissão. Então, eu, quando entrei, não trabalhava, né, eu só estudava. Então, foi meio que muitas matérias eu vi e falava, não, isso eu nunca vou usar, não, né, vamos passando. E aí, quando a gente começa no mundo empresarial, né, no mundo do trabalho, a gente fala, por que que eu não prestei atenção? Agora eu vou ter que correr atrás de livro. Então, eu tive muito isso acontecendo mesmo, né? Muitas ferramentas de gestão que eu nunca imaginei que fosse usar e hoje eu uso muito, né? Mas a minha faculdade eu estudei muito, isso eu fiz. Mas só que nunca dando um foco, não, isso eu tenho que aprender porque eu vou usar, Uhum. né? Lógico que as matérias principais, tipo PCP, essas assim, eu já sabia que eu ia usar. Mas algo que me deixou muito, assim, até espantada um pouco foram as ferramentas de qualidade, que eu não dava tanta importância porque eu achava que, não, tem o setor de qualidade, é ele que vai cuidar disso. Mas não, quando a gente entra na fábrica, nós somos os principais responsáveis pela qualidade, né? Uhum. Então, assim, na faculdade tem muitas matérias que a gente fala, eu nunca vou usar. Mas só que quando a gente cai no mundo empresarial, a gente vê que a gente usa 98% das nossas matérias. Acaba usando. Ludmila, só uma curiosidade. Em qual cidade que você está hoje? Atualmente eu estou em Poços de Caldas, Minas Gerais. E você fez faculdade por aí mesmo? Não, eu sou de Barretos, Hum. né? Eu comecei trabalhando lá, estagiei lá, né? Numa indústria, no industrializado, né? Que produzia hambúrguer, presunto e tudo mais. Então eu sempre achei que eu ia ficar no ramo alimentício, né? Porque geralmente a nossa primeira fase, assim, a gente acha que vai ficar para sempre, né? Uhum. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio, né? E aí a empresa me deu 3 meses, né? Falou Legal. que eles seguravam uma licença não remunerada para mim por 3 meses, mas eu decidi ficar 6. E aí eu pedi demissão, né? Fui para o Canadá, morei lá 6 meses, muito importante. O inglês, assim, hoje é fundamental para mim, né? Principalmente na empresa que eu tô hoje. Sempre trabalhei em multinacionais, mas nunca algo que tivesse tanta influência como essa que eu tô hoje. Uhum. Aí eu voltei e fui para a Seara Alimentos, né? Outra de alimentos. Então, fui no frigorífico, passei lá por 4 anos. E esse ano eu tive a felicidade de ser contratada no programa que tem aqui. Hoje eu estou numa metalúrgica. Então, assim, Legal. mudei tipo da água para o vinho, mas Aham. todas na produção. Legal. Que bacana. Só para voltar um pouquinho para a faculdade, tem muita matemática e muita física mesmo? Tem. Tem muita matemática e muita física. Mas, assim, começa com a matemática básica, né? Então, a gente relembra tudo que a gente viu no colegial, né? E aí depois começam os cálculos. Aí, no meu caso, eu tive até o cálculo 5, Nossa. né? Cálculo numérico 5. Então, assim, é muita coisa. É muita integral, é muita derivada, é muito limite, é muito tudo. Uhum. Então, tem muita matemática, sim. Mas só que não pense que assim, é só matemática. Engenharia, eu só vou ter matemática. Não, a gente também tem direito, a gente tem psicologia, a gente tem português e redação. Então, assim, também tem a área de humanas, né? A gente só não cai na biológica. Biológica realmente na engenharia não tem. Uhum. Mas só que é muito importante que o engenheiro também saiba escrever bem, né? Até porque os relatórios saem por escrito. Ele tem a parte numérica, mas só que tem o escrito. E quando a gente vai convencer o diretor de uma empresa, a gente tem que escrever muito bem, né? Então é a importância de linkar os dois, tanto a matemática, a física e todos os números que a gente tem que apresentar, mas só que tem também a parte de humanas. Entendi. Legal. E assim, a sua faculdade, né? Você se forma para conseguir calcular e pensar em como você pode produzir, seja ele produtos ou qualquer tipo de serviço, mais produto, né? Como é que você pode Sim. fabricar um produto com o menor custo, com a melhor agilidade, com a melhor qualidade possível?
Esse é o Sim. objetivo da faculdade? No nosso caso, sim, né? A nossa principal matéria é o planejamento e controle de produção. A gente tem, dos 5 anos, 3 anos a gente tem essa matéria. E a gente aprende ali desde eu fazer um layout de uma fábrica para ser mais organizado, para ter um fluxo melhor, até calcular quanto ela pode produzir, né? E aí entra muita física também, porque quando se trata de máquinas, a gente tem que aprender a calcular no que ela está falando, né? Na unidade que ela está conversando ali com você. Então entra muita física também nessa parte. Então, se você for calcular dimensionamentos, né? Dimensionamento de linha, dimensionamento de pessoas, você vai calcular um layout, você tem que seguir todas as normas, né? Tem as normas e as ISOs que a gente segue também, as ABNTs. Então, para tudo que a gente vai fazer, tem uma regra que a gente tem que seguir. Então, a gente tem que conseguir colocar essa regra no nosso mundo. Né? Então, tem os softwares hoje em dia que nos ajudam muito, né? Na simulação, que você coloca quantas pessoas você quer colocar lá dentro e ele te ajuda a um dimensionamento melhor. Mas na faculdade a gente aprende a fazer tudo primeiro na unha, né? Como a gente fala, e depois a gente aplica no software. Aham. Então, tem os desenhos também, a gente tem AutoCAD, né? Aprende a desenhar, construir uma fábrica. Então, tem de tudo. Que legal, eu não sabia que vocês tinham essa matéria para Temos. desenhar ainda a indústria inteira. Tem Que legal, tudo. bacana. Eu tenho até uma cunhada que ela já é formada eu estou formada há 7 anos, ela já está formada há uns 15. E na época dela não tinha o desenho no computador, era só na unha mesmo, né? No lápis. E Uhum. então, assim, é algo que eu comecei 5 anos depois dela e no meu já tinha. Então, é o avanço que a gente vê aí. Mas a gente também aprende a desenhar com o lápis primeiro, para depois ir para o computador. Que legal. E assim, foi fácil arrumar seu primeiro estágio, seu primeiro emprego? Como é que você vê que é o mercado? Não foi fácil porque eu queria um ramo específico de alimentação, né? Como na minha cidade era muito foco alimentação, eu queria nesse. Só que eu não podia sair da minha cidade porque a minha faculdade era integral. Então eu tinha que conseguir conciliar os dois. Então eu já sabia que eu só ia conseguir fazer estágio no último ano mesmo, né? Eu consegui o meu estágio em março do meu último ano, no caso. E aí eu fiz o estágio até outubro. E assim, eu não sabia que eu poderia trabalhar em outras áreas, né? Do tanto que o meu estágio não foi na área de produção, foi na área de manutenção, né? E isso acabou agregando muito valor à minha faculdade também, porque assim como na engenharia de produção, você também aprende a parte de mecânica, você também tem manutenção, né? E eu comecei com manutenção e projetos. Então, assim, foi um frustrante, né, no início, porque é lógico que eu estava fazendo engenharia de produção e queria ir para a fábrica, e não para uma área de apoio. Mas acabou que agregou muito valor, né? Eu estar em outra área, naquela época, meu chefe, na época, foi muito bacana, ele deixou eu fazer um job rotation nas áreas do meu estágio, então eu podia passar um dia por semana em cada setor, aprendendo. Passei no PCP, passei na logística, passei na produção. Então, todas as matérias que eu tive ao longo do meu curso, eu podia um dia por semana acompanhar algumas horas, né? Legal. Então, isso foi Bom, muito agregador até para eu saber aonde eu queria mesmo me especializar, né? E uhum. aí eu já tinha certeza que era a produção mesmo. Que Legal. bacana. E o que você fazia na Seara, por exemplo? Qual eram as suas funções, assim? Na Seara, eu ainda comecei na manutenção, né? E eu fazia parte de controle de custos, né? Algo que a gente tem muito na faculdade, né? Que eu acabo usando muito matemática. Então, eu tinha um orçamento por mês e eu tinha que gerir a fábrica, manter máquina rodando e tudo mais com esse valor X. Graças a Deus eu tive sucesso e aí eu fui promovida a analista de custo da fábrica inteira. Então, eu geri o orçamento da unidade inteira, uma unidade com 1.200 funcionários, Deve ser uma né? E uma cabeça de produção tudo, diária aí de 50 toneladas. né? Então, tudo passava pela minha mão e tudo a gente tem um orçamento e não pode ser estourado. Se você estourar R$ 1, você tem que saber explicar para o diretor. Uhum. Mas aí eu acabei caindo na minha zona de conforto e falei que eu queria ir para a produção de qualquer jeito, né? Aí eu pedi a oportunidade e fui para a produção como controladora de produção.
E aí sim a gente aplica a faculdade ali mesmo, assim, no dia a dia a gente vê o negócio acontecendo, né? Assim, enquanto analista eu usava muito Excel, né? Muitas coisas que eu também aprendi na faculdade. Mas quando eu fui para dentro da fábrica, aí você começa a entender layout, porquê da importância. Eu usei o dimensionamento, que eu achei que eu nunca fosse usar. Eu fazia cronoanálise, quantas pessoas eu precisava para aquela posição, para fazer aquele tipo de trabalho, né? E isso eu fiz como controlador. E aí depois eu subi para cargo de supervisora de produção. E aí, enquanto supervisora, aí você usa, assim, quase que 100% da sua faculdade. Porque você tem que pensar na matéria-prima que está chegando, como você vai produzir ela, transformar ela em produto final e quando o seu cliente precisa receber. Então, você passa por qualidade, passa por logística, passa por manutenção, porque você precisa das máquinas trabalhando, passa por RH, né, que é a parte de psicologia, que você precisa ter um time forte junto com você e, principalmente, o controle, porque você tem uma meta para entregar no final do dia e aí você vai usar os cálculos que você aprendeu lá no dimensionamento, quantas pessoas eu vou precisar, quanto tempo eu vou precisar para entregar esse tipo de produto. Legal. Então, Nossa, bom aí, demais. essa foi para finalizar, assim, usei minha faculdade inteira. Legal. E assim, Lud, você que faz a pesquisa na época da Seara, você que analisava estatisticamente quanto você teria que produzir de cada produto ou já vinha para você mais ou menos uma quantidade para fabricar? Lá na Seara a gente fazia em conjunto, né? Então, geralmente, isso eu percebi que é meio que geral. São 3 meses antes, você já programa o que você vai produzir daqui a 3 meses, né? Nessa atual empresa que eu estou também e na outra também era. Então, quando tinha essa projeção, a gente era envolvido, né? Do tipo, ó, vai entrar um produto novo, o que que você vai precisar para fazer ele? Então a gente fazia os testes, né? Simulava, pegava uma pessoa, ó, vamos simular aqui quanto tempo você vai gastar para fazer isso. E aí a gente simulava quanto tempo, ah, não, eu vou conseguir te entregar tantos por dia disso. E aí a gente passava para a diretoria, ó, o que a gente consegue hoje no cenário que a gente tem é isso. Então a gente participava assim também do planejamento da produção. Muito bom. Nossa, muito legal. Tem algumas áreas que você falou, aquela de analisar o orçamento e tal. Antes eram pessoas que faziam administração, mas eu acho que os engenheiros de produção estão dominando essa área, né? Tá, o engenheiro de produção hoje ele é visto como um profissional mais completo, né? Do que um administrador, por exemplo. Porque na faculdade a gente acaba que tem noção de mais áreas do que um administrador. O administrador ele acaba se fechando um pouco. Durante na faculdade a gente costumava falar que o engenheiro de produção ele é um administrador avançado, né? Porque ele tem uma visão do todo. O que o administrador vê em planilhas, o engenheiro consegue ver no total. Então ele sabe o que está acontecendo lá dentro para planejar aqui fora. Nem números, né? Muito legal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria. Sim. Assim, o engenheiro civil, ele vai lá na obra, vê o que está acontecendo, e eu vejo o engenheiro de produção como alguém que fica por trás, assim, no backstage. É isso mesmo ou não? Eu estou errado. Não, o engenheiro de produção ele também está à frente. Se a gente for pensar, por exemplo, numa obra, eu conheço alguns engenheiros que hoje trabalham em construtoras, né, fazendo mais parte de qualidade e tudo mais. Então, assim, o engenheiro civil ele está lá na frente, né? Só que sem o engenheiro de produção do lado dele, ele não consegue avançar. Né? Se a gente for pensar aí na parte que eu acabei de falar de custos, o engenheiro civil ele tem para fazer. Só que quem libera o custo, nesse caso, se for um engenheiro de produção que estiver na parte contábil, eles têm que andar lado a lado. Não, eu vou entregar algo com qualidade sempre, né? Eu acho que qualidade em qualquer lugar que a gente tiver, ela tem que ser uma palavra-chave, mas só que eu tenho que atender meu custo também. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aí o engenheiro civil, nesse caso, vai entrar com conhecimento, né? Porque aí a gente não estudou para saber qualidade de produto e tudo mais, e nós vamos entrar com não. Então, nós podemos ir por esse lado ou podemos ir por esse. Então, depende muito do lugar que a gente estiver. Mas só que se for numa obra, eu vejo os dois comandando lado a lado, e não um engenheiro de produção num backstage. Legal, obrigado. Imagina. E mesmo na fábrica, né? Vocês ficam bastante ali no chão de fábrica, vendo o maquinário operando, né? Vocês participam bastante disso, né? Se for numa fábrica, o engenheiro de produção é em linha de frente, né? Então, assim, eu falo que o engenheiro de produção numa fábrica,
No nível que eu estou hoje, por exemplo, a gente está no meio. Então, a gente recebe o fogo de cima e recebe o fogo de baixo. E a gente está ali para neutralizar ele e deixar o negócio balanceado. Então, numa fábrica, a gente está na linha de frente, né? Então, não vamos entregar a meta, é o engenheiro de produção que vai responder. Por que que nós não entregamos? Ou então, não, você colocou uma meta para mim, só que ela está muito abaixo da minha capacidade, Uhum. né? Vamos aumentar isso aí. Então, numa fábrica, engenheiro de produção é linha de frente total. Muito legal. Mais uma perguntinha. Eu vejo muitos engenheiros de produção trabalhando com o mercado financeiro. É realmente uma coisa comum? Você sai preparada para trabalhar no mercado financeiro? Como é que você vê? A gente sai preparado porque nós também temos muitas aulas de economia, né? Eu tive 1 ano e meio de aula de economia. Então, muitos dos meus colegas de faculdade hoje estão desse ramo, estão muito bem sucedidos, inclusive. Então, eu falo, eu sou apaixonada por engenharia de produção, né? Eu falo que eu não errei minha faculdade, embora eu tenha feito uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, mas o engenheiro de produção, ele está pronto para tudo, né? Então, assim, lógico que depois você vai ter que fazer, pode fazer alguma pós, algum MBA, alguma coisa assim, mas só que a gente sai com uma base muito boa de muita coisa, né? Então, a nossa carga horária na faculdade, ela nos auxilia em vários ramos que a gente quiser. Então, eu quero ir para um banco, por exemplo. Pode ser uma gerente de banco bem-sucedida, porque você tem também, a gente conhece sobre ações, a gente conhece sobre o mundo financeiro todo, né? Então, assim, é uma área muito versátil. Então, para quem gosta de, por exemplo, de economia, eles também estão pronto para isso, sim. Eu tenho vários colegas de faculdade que hoje estão nesse ramo aí. Legal. Muito bom. Letícia, Verônica, sem perguntas? Não? Rafael? Não? Outra coisa, além do mercado financeiro e empresas e indústrias, o engenheiro de produção é apto a trabalhar em outro lugar? Olha, assim, quando eu fiz faculdade, eu pensei muito na área de logística também, que é onde a gente pode atuar muito, né? Para a gente conhecer muito também a gente conhece como é que é feito, a gente consegue saber quanto vai sair, né? Então, assim, foi uma área que me encantou na faculdade. Quando eu estava lá, do tanto que foi tema do meu TCC, um estudo de caso numa empresa de logística, e é uma área também que pode ser muito forte, né? Nessa atual empresa que eu estou, por exemplo, a gente tem o coordenador de manutenção, que foi para a parte de Lean, né? Que é a melhoria contínua, e ele é um engenheiro de produção. Nós temos o coordenador de qualidade da área, né? Que vai mais para as metodologias aí, e ele também é um engenheiro de produção. Então, na empresa que eu estou hoje, que é uma metalúrgica, os principais cargos de gerência são engenheiros de produção, né? Por ser uma área bastante versátil. Aí é lógico que cada um depois faz um tipo de MBA, alguma especialização, né? Alguma pós, um mestrado, para acabar se aprofundando um pouco mais na área. Mas em qualquer área que eu veja hoje que tem algum tipo de transformação de produto, o engenheiro de produção está super apto a trabalhar. Muito bom. Existe, assim, um perfil ou algumas habilidades que você acha que são importantes para ser um bom profissional da área? Um raciocínio lógico, eu acho que o engenheiro de produção precisa ter, porque às vezes as nossas tomadas de decisão têm que ser muito rápidas, né? E um erro pode acarretar em um prejuízo financeiro alto. Uhum. Então, assim, eu vejo que o raciocínio lógico é uma habilidade que o engenheiro de produção precisa ter, né? Aquele estalo falando, não, vamos por esse lado aqui que vai dar certo. Né? É lógico que no meio do caminho a gente pode voltar, pode errar, a gente erra com certeza, mas o raciocínio lógico eu acho que é uma habilidade que é preciso sim. Legal. E a questão de remuneração média, assim, você acha que o mercado paga bem? O mercado reconhece bem sua profissão? Como é que você vê? Tudo começa um pouco difícil, né? Isso que eu ia perguntar, se o pessoal respeita o piso quando você entra no mercado de Não, trabalho, não ou respeita o piso. não respeita, né? Mas Eu nenhuma acho profissão, né? que é difícil você achar um lugar que é respeitado o piso, né? Por exemplo, eu tenho especialização em engenharia de segurança, né? E eu não conheço nenhum engenheiro de segurança que hoje receba o piso em algum lugar, né? E
um cargo assim complicado, né? Vamos assim dizer. Mas hoje, que eu estou há 6 anos atuando na área, eu recebo acima da média. Então, acho que assim, especialização conta muito. O inglês, uma segunda língua aí, que na faculdade eu peguei muito firme mesmo nesse negócio de conseguir a fluência. Comecei até um espanhol. O idioma conta muito. Eu tô com amigos aí que tá procurando recolocação e eu acabo dando uma mão para eles no LinkedIn. E aí eu vejo muitas vagas pedindo o inglês, principalmente, né? E aí depende de onde é a empresa, eles pedem mais algum idioma. Mas o idioma hoje está sendo, assim, crucial para uma boa recolocação, né? É lógico que emprego você pode ter. Agora, o emprego que você quer, o emprego que você almeja, onde você seja feliz, que eu acho que é uma das principais coisas, a gente tem que ser feliz onde a gente estiver, a gente precisa de um algo a mais, né? Então, esse algo a mais aí, eu vejo que por uma boa remuneração, né? A gente trabalha porque gosta, mas também trabalha porque quer uma boa remuneração. Eu vejo que alguns pontos aí são essenciais. Um deles, eu acho que a segunda língua, o idioma, que inclusive hoje foi o que me colocou nessa empresa que eu estou hoje, que foi o inglês fluente. Legal. Alguém quer perguntar? Alguém lembra de alguma coisa? Aham. O meu irmão, ele é engenheiro agrícola, né? E quando ele começou a trabalhar, quando ele saiu da faculdade, ele trabalhava com o peão mesmo, ia lá nas máquinas, pegava o pendrive, passava para o analista, e até ele começar a trabalhar de fato mesmo com a engenharia agrícola, sem ser peão mesmo, demorou um pouquinho. Na Sim. engenharia de produção também acontece isso, ou você já se insere rápido no mercado? Assim, para Ah, lá de fato, como engenheiro sim, de... nós temos alguns perfis, né? Eu tenho colegas de trabalho que também começaram como seu irmão. Porém, o inverso, né? Eram pessoas que já trabalhavam na fábrica, gostavam, e aí resolveram fazer a faculdade, fizeram engenharia, né? E aí você vai subindo porque você já está lá dentro. Mas dos colegas meus de faculdade, tá? Eu não vi ninguém começando no chão de fábrica assim, não, saí da faculdade, do ensino médio, fui para a faculdade e aí fui ser operador de máquinas. Eu nunca vi, não tive nenhuma experiência desse tipo. É lógico que pode acontecer. Mas só que a maioria dos meus colegas de faculdade começaram pelo menos como uma vaga de analista. Porque, assim, um engenheiro de produção, ele vai muito para analisar também. E eu falo que eu fui muito feliz porque antes de eu ser uma supervisora, antes de estar lá tomando as decisões, eu fui analista. Então, eu sabia o que eu tinha que ver para produzir bem, né? Então, foi um casamento legal aí. Mas no que eu conheço do pessoal, até algumas turmas que vieram depois da gente aí, e até alguns mais velhos que foram inseridos no mercado de trabalho, já foram em cargos de analista pleno para cima aí. E aí o Ah, salário legal. mais ou menos em torno dos 3, 4 mil reais? Ou não? Começa com menos. Com analista, se a gente for pensar em um analista júnior aí, uns 2.200 a 2.500. E aí vai subindo gradualmente, né? Isso, E sim. aí chega nos 20 mil, assim, Pode passar se quiser, né? Uhum. Eu tenho aí colegas de trabalho que hoje já estão na fase dos 30. Que bom. bacana. Ah, é muito legal, Lud. Eu gostei bastante. Você explicou super bem, assim, deu Aham. para entender realmente qual que é as atividades que você desenvolve, porque para um estudante que nunca foi numa fábrica, que não tem noção, assim, de toda a cadeia produtiva, né, pensar o que que faz o engenheiro. Então, é tudo. Você analisa a matéria-prima que é necessário para produzir, analisa qual maquinário que vai produzir, quantas pessoas precisam para produzir, quanto tempo precisa, qual é o custo, e cuidando da qualidade também para aquele produto ser feito da melhor forma, né? E assim, uma coisa legal é que não existe um perfil, né? Existem as pessoas que gostam de ir para uma área mais técnica, assim como tem pessoas que vai para uma área produtiva, como eu fui. Uhum. Então, assim, eu não me dou muito bem com pessoas, né? Então, tem gente, pessoas que são mais tímidas e tudo mais, então não tem aquela coisa para ser um gestor de equipe. Tem a área técnica, né? Então, que são as pessoas que dão ali o suporte para a gente, né? Tem um planejamento e desenvolvimento, que é uma carreira fantástica, que eu acho que hoje, na minha atual, onde eu estou, falar assim, Ludmila, hoje você vai para uma carreira técnica, eu iria para o planejamento e desenvolvimento,
que a gente também tem muito na faculdade, né? Que é desenvolver novos produtos, que é uma área super bacana também, né? Então, assim, tem um mundo de opções para quem faz essa faculdade, né? Você tem um perfil mais tímido, depende do seu perfil, né? Ah, eu sou mais extravagante, eu gosto mais de falar com pessoas, você vai para uma gestão de equipe. Não, eu sou mais tranquilo, eu gosto mais de ficar na minha, você vai para uma área mais técnica, uma área de analista, mas que nenhuma dessas áreas vai te impedir de chegar no cargo de diretoria, né? Então, assim, o perfil é variado para essa função. Que legal. E assim, só mais uma perguntinha que eu me lembrei agora. Fique à As vontade. tendências para o futuro, assim, você acha que a sua profissão vai ser mais valorizada, vai ter mais campos de trabalho ou vai ficar igual? Como é que você imagina? Desculpa, fala de novo que cortou. Deu uma falhada. Sobre as tendências para o futuro, você acredita que daqui para frente os profissionais da sua área vão ser mais procurados, vai existir mais cargos, mais vagas, né? Ou você acha que vai ficar igual? Não, vai surgir muito mais vagas. Eu até estava conversando agora com um colega meu que está em recolocação profissional e eu estava dando uma olhada no LinkedIn nas vagas. E eu fiquei um pouco fora dele, né, na questão de vagas. E eu fiquei impressionada com o tanto de vagas que está surgindo. E aí, quando você olha na primeira opção do requisito, é engenheiro de produção. Né? E aí, assim, das mais variadas, tem lá logística, tem qualidade, tem produção, tem PCP, tem um monte de coisas. E a primeira referência é engenheiro de produção. Até mesmo em banco de talentos de economias aí, de consultoras e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma carreira que vai crescer e vai crescer muito ainda. Que bacana. É um coringa, né? É uma formação que qualquer lugar da empresa você pode se destacar Sim, e fazer um bom trabalho. exatamente. Que bacana. Muito bom. Bom, ninguém tem mais nada a perguntar? Rafa, lembra de mais alguma coisa? Verônica? Letícia? Não? Não? Então obrigada, Ludmila, por falar com a gente. Valeu muito a pena, foi muito bacana. Eu aprendi Eu que bastante, agradeço. eu Eu acho que para também. eles também foi muito bom. Depois eu te conto se algum deles foram para o seu time também, dos engenheiros de Por produção. favor, quero saber se conseguir influenciar, colocar uma sementinha em alguém aí para vir para o nosso time. Legal, a gente pode fazer o print da tela para divulgar no nosso Instagram? Claro, Então, claro, vamos lá. 2, 3 e... Peraí, arrumei, Letícia. Verônica, já. Tá joia, obrigada, tá? Até Muito mais. obrigada, foi um prazer falar com vocês. Até Tchau, tchau, mais, tchau, gente. tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Já cola lá pra gente não perder.